de fechamento da apostila, volume número 4. Afinal, semana que vem nós vamos curtir um pouquinho mais, né? Vamos dar uma relaxadinha na sexta-feira, finalmente. Vai ser bem divertido. Não é? Não é agitando semana que vem? Vai ser muito legal. Mas hoje nós temos que nos concentrar aqui para entender essa matéria com bastante qualidade. Observe que nós saímos de estudo dos expansibilidade e compressibilidade, são as propriedades, pressão, volume e temperatura. Só em que haver temperatura? São as variáveis. PV Povotoff para transformações, PV igual a NRT para situações únicas, né? Certo? Nós vimos que um gás pode trabalhar para a gente, isso é incrível. Tu usa a natureza para que a natureza gaste energia por ti para várias atividades. E aí expliquei que foi isso que deixou o mundo essa loucura que é, né? Pessoas sem grandes esforços físicos e sem muitas horas trabalhadas conseguiam gerar muitas riquezas em função de pôr máquinas e pessoas, óbvio, para trabalhar. Legal. Aliás, né, algumas coisas são legais no capitalismo, outras nem tanto, vocês sabem disso. Mas eu confesso que eu prefiro o capitalismo, sabe? Em relação às outras, parecem mais nobres, né? Tu dividir igualmente as coisas, né? Mas nós sabemos que o ser humano é acomodado e quando ele tem alguma coisa sem precisar trabalhar por isso, toda a estrutura, né, da sociedade se desfaz, como outros regimes já nos mostraram. Agora olha só. O que é esse W aqui? Trabalho. W de work, uma palavra que tu conhece bem em inglês. E como é que se calcula o trabalho realizado por um gás, né? Lembra que a termodinâmica, quem está trabalhando é o gás que se expande lá dentro do cilindro e o êmbolo é o pistão. Na máquina o êmbolo é chamado de pistão e o corpo é chamado de cilindro porque realmente lembra a forma cilíndrica, né? Agora olha só. Senhor, todo o motor tem os pistões cilíndricos? Quase. Tem um motor da Mazda que é impressionante, ele tem o pistão de uma forma completamente diferente. Em vez do pistão subir e descer, o pistão roda e espreme o gás na parede. É muito louco isso. Só para te saber, né, que existem outras formas de construção. É um motor da Mazda bem diferente. Tem aquele hemisférico. Motor hemisférico? Se eu não me engano, ele tem a mesma estrutura desse motor que eu estou falando, mas não tenho certeza se é esse. Mas tipo, o pistão dele em cima é oval assim. Ó, o motor da Mazda que eu falo, ele é mais ou menos assim, ó. Ele tem um cilindro, que se tu olhar ele lateralmente, ele é oval praticamente. E as pás do rotor, aqui tem uma coisa que gira, né? E as pás do rotor são mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. E o que acontece? O gás é jogado aqui dentro, e à medida que isso aqui vai girando, isso aqui não é curvo perfeito, né? Vai mudando o volume dessa região à medida que isso gira, e vai espremendo o gás ali dentro. E aí a faísca aciona e impulsiona a hélice para o lado, ou seja, é por rotação, não é movimento de subida e descida, né? Mas eu não sei se é exatamente esse mesmo motor que tu fala. Não, mas é tipo cilindro de carro normal, só que o cilindro tem um formato diferente porque ele é hemisférico. Na parte de cima, eu confesso que nem todo carro tem essa parte de cima finalizada dessa maneira. Se tu for olhar um carro de Fórmula 1, é cheio de estruturas irregulares aqui em cima. Então a parte final, onde o gás vai ficar pressurizado, ela não precisa ser cilíndrica. Por que essa parte tem que ser cilíndrica? Porque esse objeto que tem um formato fixo, ele vai subir e descer. Se essas paredes aumentassem ou diminuíssem, ia ter vazamento aqui, né? Beleza? Mas realmente a parte final não precisa ser redondinha. A parte final pode ser um formato esquisito, tá? Ô galera, mas todo motor que não é elétrico, né, todo motor termodinâmico, funciona a partir da expansão de um gás. E o gás, quando se expande, realiza trabalho. Para calcular o trabalho, uma das maneiras é P. O que é ΔV? Variação de volume. Quando é que este cara vai ser positivo? Quando é que ele vai ser negativo? Contrair, o volume diminui. Trabalho é negativo. Então é quando ΔV for negativo, que é a contração. ΔV positivo, que a gente chama de expansão. Qual é a máquina que expande os gases? Os motores, né? E a máquina que comprime os gases? O trabalho dos compressores é negativo. Essa fórmula tem uma limitação, qual é? Pressão constante. Se a pressão variar com o passar do tempo, por exemplo, nesse caso. A área, escutei. A área, calcula a área, professor. Não era esse nosso combinado? E nesse caso é positivo ou negativo?
apesar do gráfico estar descendo. Tomem cuidado, hein? Beleza. Cilindro. Êmbolo móvel, que a gente vai chamar a partir de agora de pistão, porque a gente está crescendo, agora a gente já tem noção do que é um pistão. E aqui dentro, gás. Vou jogar uma certa quantidade de calor, as moléculas ficam mais e empurram o êmbolo para cima, realizando. O meu sonho seria que todo o calor fosse transformado, mas infelizmente uma grande parte dessa energia fica presa dentro do gás. Variação da energia interna do gás. Isso é conhecido como primeira... Muito obrigado, da termodinâmica. Senhor, eu preciso saber de cabeça, assim, primeira lei da termodinâmica. Cara, o aluno que sabe de cabeça a lei, assim, já escreve a equação, é um aluno top. A maioria da galera vai pro vestibular, meio que tateando o escuro, assim, sabe? E aí aparece na questão, a questão faz a contextualização, aí o cara lembra, não, lembrei, essa aqui é a primeira lei. Ou seja, não pensa que tem que saber todas as leis de cabeça. Às vezes precisa ler sobre ela e reconhecer, lembrei aquele estudo. Isso é o princípio da conservação da energia, porque se chegou 1000 e eu realizei 200, se chegou 1000 e eu realizei 200, 800 ficou preso dentro do gás. Concorda comigo? Essa é a ideia. A primeira lei de termodinâmica nada mais é que o princípio da conservação da energia. Tudo revisão, né, galera? Concorda comigo? Tudo revisão. Um avancinho de nada ali. Aliás, essa parte ainda não é nova. Nós vimos que dependendo de como for o ciclo, se ele for no sentido horário ou anti-horário, concorda comigo? Ó, hoje eu estou fazendo um formato todo irregular para tu não achar que era triângulo e quadrado, lembra? Tá claro que as setinhas estão apontando em sentidos diferentes, uma assim, a outra assado, tranquilo? Nessa situação, como é que eu calculo o trabalho desta máquina que está realizando essa transformação cíclica? Na hora de raciocinar, nós dividimos em duas áreas, uma da parte de cima e outra da parte de baixo. Mas nós vimos que uma vai ser positiva e a outra, portanto, no final das contas, tu só calcula a área de dentro do ciclo. Transformações cíclicas, a área é igual ao trabalho, porém é a área da parte interna do ciclo. Agora eu quero saber qual que é o trabalho positivo e qual que é negativo. Vocês decoraram ou vocês estão conseguindo raciocinar e achar? Essa é a minha preocupação. Entendeu? Se o cara, ele funciona. Para alguns funciona. O meu medo é, será que para a maioria é a melhor saída? Para quem esquece rápido das coisas, vamos aprender a definir positivo ou negativo matematicamente. Este trabalho daqui para cá, ele é positivo ou negativo? E por quê? Positivo porque o volume... Tu consegue enxergar que nesse dedo o volume é pequeno e lá naquele dedo o volume é grande? Então essa transformação foi um trabalho positivo. E o trabalho dela é toda a área, até a parte de baixo. Tudo bem para vocês? Quando eu faço daqui para cá, o volume era grande e agora ficou... Esse trabalho na volta é negativo. Mas quem é a área desse trabalho da volta? Não é só a areazinha de baixo que é menorzinha? Ou seja, a área positiva é maior que a área negativa. Ah, lembrei que no sentido horário o trabalho é positivo. Pensa daqui para cá. O que aconteceu por cima ali daqui para cá? Volume diminuiu, portanto, trabalho é negativo. E quem é esse trabalho? É toda a área, até o chão. Não é isso? Daqui para cá, o volume aumentou, trabalho positivo. E quem é esse trabalho? É a área só daqui até o chão. Como a área negativa era maior, se eu somo as duas, negativo. Se eu for desenhar o ciclo de um motor, tem que ser no sentido horário. Se eu for desenhar o ciclo de um compressor, tem que ser no sentido anti-horário. Agora a primeira observação nova. Primeira observação nova da aula. Pensa bem, pior, eu me empolgo, né? Quando começa a aula, eu já, não, agora é ciclo de Carnot. Era isso que eu pretendia, mas eu fui ver que é só no próximo volume. Aí eu respirei fundo, não, tem mais coisa básica para falar ainda. O Carnot é o top dessa matéria, né? Ô galera, olha só. Quando eu for pensar no ciclo, nessa situação o gás tem uma certa pressão e um certo volume. Se ele tem uma certa pressão e um certo volume, ele também tem uma certa... que são as três variáveis. Tudo bem para vocês? O que tu diz? Depois de eu completar o ciclo e chegar nessa mesma
E nesse mesmo, a temperatura também tem que ser a mesma. Porém, nós sabemos que isso aqui, ó, na aula passada eu também te mostrei que essa energia interna, ela pode ser calculada dessa fórmula aqui, não é? Hoje eu vou te provar por quê, tá? Hoje a ideia é te provar por que existe essa relação mágica aqui. Número de mols, constante universal dos gases perfeitos. O que é gás perfeito? Real que se comporta como ideal. Quais condições? Alta temperatura e baixa pressão. Pô, rápido, hein, garoto? Parabéns, estou orgulhoso. Galerinha, essa energia interna está relacionada a... Se eu quiser calcular um ΔU, eu posso fazer 3 meios de nRT, temperatura final, menos 3 meios de nRT, temperatura... Aceitas isso? U final, temperatura final. U inicial, temperatura final, menos ΔU. Aceitável? Tu concorda que dá para colocar em evidência esses termos aqui, ó? Só ia ficar então, ΔU é 3 meios de nRT final menos T, ou seja, o ΔU é 3 meios de nRT delta T. Mas o que nós percebemos após completar o ciclo? Que a temperatura é igual ao final. Concorda comigo? Se eu completei o ciclo, eu vou partir do mesmo ponto onde eu cheguei, e vice-versa. Então, quanto é que dá o ΔT? Nulo. Portanto, é isso que eu queria que tu prestasse atenção. Portanto, nas transformações cíclicas, cíclicas, o ΔU é zero. Por que é zero? Porque a temperatura inicial é igual à temperatura... Lógico, completou o ciclo. Beleza? Eu lembro, cara, que isso aqui me deu uma dor de cabeça no terceirão. Eu não sei se o professor esqueceu de comentar isso. Eu ia fazer os exercícios das transformações cíclicas e errava todos. Eu não me conformava, até que eu li no cantinho da apostila. Na transformação cíclica, ΔU é zero. Aí resolveu todos os que estavam me incomodando. Então, às vezes, são esses detalhezinhos que podem pegar o cara. Na transformação cíclica, a temperatura no início é igual ao do fim, por motivos óbvios, afinal eu completei o ciclo. Já que o ΔT vai dar zero, a energia interna que depende da temperatura não vai variar. O ΔU é zero. Como é que ficaria a primeira lei da termodinâmica na transformação cíclica, então? Q igual ao trabalho, né? Seria perfeito se acontecesse isso sempre, né? Se todo o trabalho fosse convertido, se todo o calor, né, fosse convertido em trabalho. Na prática nós sabemos que não é assim. Aliás, é uma realidade triste, né? Rendimento mais ou menos dos motores termodinâmicos? Né? Na vida é 30%. No laboratório é que a gente vai para quase um pouco mais que o dobro disso. Agora olha só. Nada de novo até agora, exceto que na transformação cíclica, ΔU é zero. Mas agora eu quero bater um papo com vocês a respeito daquela energia interna. Eu quero falar um pouquinho de onde é que vem essa energia, mostrar umas continhas que permitiram que os cientistas chegassem àquela fórmula ali. Lembrando que eu vou partir de uma fórmula que é muito delicada de deduzir. Se alguém tiver interesse de que eu deduza essa fórmula na qual eu vou partir, me peça primeiro e venha na assistência. Mas me peça, que eu preciso estudar também. De cabeça não sai a dedução. Mas olha só para tu não te sentir tão desconfortável de eu tirar do bolso a fórmula U igual a 3 meios de nRT, né? Em laboratório, se tu pega lá uma caixa de volume V, enche ela de gás, concordas que se eu botar um medidor de pressão aqui, um barômetro, eu vou conseguir saber qual é a pressão do gás lá dentro, né? Sim. Medindo, fazendo várias medições com vários tipos de gases em vários volumes diferentes, os cientistas perceberam que a pressão, ela sempre obedece à seguinte relação, ó. Ah, que interessante. Será que a pressão é maior ali no cantinho? Como é que é o movimento das moléculas? Me conta, como é que é o movimento das moléculas? Ele é organizado? Não. É totalmente aleatório, né? É loucura, não é assim mesmo? É muito pior, na verdade, eu não consigo fazer mais. Não dá. Mas é uma loucura. Por isso que eu te falo que num centímetro quadrado de pele
Em 1 segundo, mais de 1 bilhão de partículas se chocam. 1 bilhão, cara, só num centímetro de pele. Ou seja, e ali, como é muito aleatório isso, mesmo o formato sendo diferente, como elas podem se espalhar para o lado, isso não vai interferir na pressão. Mas olha que loucura, se tu vai diminuindo o tamanho do sensor, vai diminuindo. Uma hora o sensor é quase do tamanho de um átomo, cara, o sensor de pressão. O sensor de pressão não vai mais medir a pressão constante, porque uma hora o átomo bate, outra hora o átomo não bate. Aí a pressão fica variando, cara. Então se tu vai medir microscopicamente, a pressão fica errática. A pressão só parece ser constante quando a gente mede numa grande área. Que loucura, hein, cara? Bacana a tua colocação. Pessoal, pressão é a pressão do gás dentro do recipiente. É a massa do gás total lá dentro, tudo bem? O que é V? Vzão é o volume de gás. Mas o que é aquele Vzinho ao quadrado? É a velocidade média das moléculas. Concorda que as moléculas têm que ter velocidades ali? Não é? Aqui vê a velocidade das moléculas. Aqui é que tem a sacanagemzinha, né? Ô professor, me conta como é que eles mediram a velocidade das moléculas do gás, né? Cara, o pior é que a maneira como os filhos da mãe chegaram nisso é bonito demais. É muito bonita a dedução matemática. Só que é um pouco pesada. Por isso que eu recomendaria que nós fizéssemos fora da aula. Agora, olha só. A partir desta ideia é fácil demonstrar o resto. Olha por quê. Energia cinética, qual é a fórmula? Não é há tempo que a gente usa essa fórmula, mv² sobre 2, lá desde o primeiro ano? Vale a pena lembrar que ela vem da fórmula do trabalho. O trabalho é força vezes distância. E a força tu bota a segunda lei de Newton, m vezes a. Usa a Torricelli e pronto, deduziu a equação da energia cinética. Tá beleza? Mas tu vê, né? Se a equação de Torricelli, por exemplo, fosse descoberta como falsa, essa fórmula também teria que ser reescrita. Mas fiquem tranquilos, tá? É uma fórmula segura, não tem problema nenhum. Peraí. Essa grandeza aqui, ó, mv², ela não aparece aqui também? Aparece, né? Concorda comigo? Então eu posso substituir, não posso? Eu posso isolar numa e substituir na outra. Ficaria P vezes V vezes 3, tudo bem? É igual a mv². Substituindo na fórmula da energia cinética o mv², 3pv sobre 2. Eu estou provando, na final das contas, que dá para calcular a energia das moléculas, a energia cinética, a partir da... e do volume, mas nós sabemos que P vezes V... P vezes V é quanto, gente? Lá no começo do quadro. MRT, não é? Eu posso trocar o P vezes V por MRT. Ou seja, quando eu dizia que isso aqui era U, o que significa U mesmo? Energia interna do gás. Eu tinha te falado, essa energia é do tipo cinética. É a energia da agitação das moléculas. Qual foi a parte que é macabra aqui? Aceitar isso, né? Pô, o cara tem que partir disso, certo? Tem que aceitar que essa relação existe para depois avançar na história. Por isso que, para quem estiver magoado e quiser avançar nos estudos aí, quiser fazer uma faculdade de engenharia, física e gosta de dedução, pede para a gente deduzir na assistência, que é um grande prazer. É bem desafiador essa dedução. Agora, olha que legal. Se eu sei a energia cinética média, eu também posso calcular a energia... Desculpa. Essa energia cinética é a energia cinética de cada molécula. Ou será que é da molécula toda? Das moléculas todas? Pela dedução que a gente fez, pensa. Não leve em consideração o que eu falei. Pensa pela dedução que a gente fez. Eu calculei a energia de uma molécula ou das moléculas todas que estavam no recipiente? Eu usei V total. Essa energia é a energia de todas as moléculas. Como é que eu faria para calcular a energia de cada molécula? Imagina que eu tenho 5 moléculas e eu sei a energia das 5, toda. Divide por 5. Concorda comigo? Para eu calcular a energia média de cada molécula, eu teria que pegar a energia de todas elas e dividir pelo número de moléculas. Não é isso? O número de moléculas. Essa aqui eu vou chamar de EC. Por que é pequenininho? Porque é energia para cada molécula. Então aqui, energia
média de cada molécula. É inacreditável, né? Como é que o filho da mãe descobre uma maneira de calcular a energia de cada uma das moléculas? Só um doente mesmo. Energia cinética. A energia cinética total era quanto? Deixa eu ver. 3 meios de nRT. Como é que eu descubro quantas moléculas tem numa certa massa de gás? N é igual a M sobre mol, é para calcular o número de mols, né? Mas se eu descubro o número de mols, basta multiplicar pelo número de Avogadro. Não é isso? Aí eu tenho o total de moléculas, afinal cada mol é 6,02 vezes 10 na 23 coisas. Não é isso? Eu tenho a massa, não tenho? Concorda comigo? Para eu achar o número de mols, eu pego a massa e divido pelo mol. E para eu achar o número de moléculas, eu pego esse resultado e multiplico pelo número de Avogadro. Vou chamar de N0, pode ser? Vou chamar de N0. Sobre mol vezes N0. M sobre mol é o número de mols, onde mol é a massa molecular. Mas acostumado já com isso, acredito, né? E aqui é o número de Avogadro. Porém, isso aqui não é o número de mols. O número de mols dividido pelo número de mols, 1. Olha que loucura, se eu quiser saber a energia cinética de cada molécula, basta pegar 3 meios de RT e multiplicar pelo número de Avogadro. Eu sempre chamava Avogadro. É Avogadro, não é isso? Agora olha só, 3 meios, isso não é uma constante? Isso não é uma constante? Uma constante dividida por outra constante é uma constante. Concorda comigo? E tem tanto jeito para puxar o saco, né? Vamos se pendurar no saco do Boltzmann. Constante de Boltzmann, nós vamos passar a chamar agora. Vou perguntar, da onde vem a constante de Boltzmann? Duas constantes, quais? Constante universal dos gases dividido pelo número de Avogadro. Isso gera uma outra constante que vai começar a aparecer toda hora na nossa vida, chamada de constante de Boltzmann. Olha que bonito o nome. Constante de Boltzmann. Esforçar, Boltzmann. Galerinha, olha para essa equação e eu vou te fazer uma pergunta. Do que depende a energia cinética de uma molécula de um gás? Apenas da sua temperatura e nada mais. Certo? Apenas de sua temperatura e nada mais. Mas se eu sei calcular a energia cinética de uma molécula, e eu sei que a energia cinética é mv² sobre 2, se eu sei a massa da molécula, eu consigo calcular a velocidade de uma molécula. Não é isso? Olha que legal se eu juntar esta equação com energia cinética igual a mv² sobre 2, se aqui é a massa de uma molécula, e essa aqui é a energia de uma molécula, se eu igualar as duas, eu consigo calcular a velocidade de uma molécula. Vocês lembram as velocidades que as moléculas atingem uma temperatura como a nossa, que é uma temperatura de aproximadamente 20 graus? Passa de 4.000 km por hora. Outra, é inacreditável, né, cara? A molécula está se chocando contra a tua pele agora a 4.000 por hora. Certo? Loucura isso, hein, cara? Ele é quase inacreditável. Só que olha só, as moléculas de gás à tua volta todas têm a mesma massa? Me dá 2 exemplos de gases, pelo menos, aí em volta de ti. Oxigênio, nitrogênio, já muda a massa, não é? Mas tem um pouquinho de hidrogênio também, não tem? Tem pouquinho, mas tem. O hidrogênio é H2, o oxigênio, O2, massa atômica do hidrogênio. 1, do oxigênio 16, pessoa no oxigênio. Oxigênio 16, do hidrogênio 1. H2, massa atômica. 2, O2, massa atômica. Caramba, a massa atômica do oxigênio tem 30 unidades de massa a mais do que a massa atômica do hidrogênio, né? Mas ambas têm a mesma energia, porque a energia depende só da conclusão. Quais moléculas estão mais velozes agora? As de hidrogênio ou as de oxigênio? Como a energia é a mesma, mas o hidrogênio tem menos massa, ele vai ter que ter mais. Claro, as moléculas mais leves vão ser impactadas pelas mais massivas e vão acelerar a velocidades maiores. Concorda comigo? Então tu vê, quando eu digo que é a velocidade média, é porque tem molécula que está a 7.000 por hora, as mais leves, e tem molécula lá que está a 2.000 km por hora,
que são as mais massivas, certo? Para essas moléculas, a única força sobre elas é a gravidade, no caso. E a interação entre uma e outra, o choque. Isso, o choque contra as paredes do recipiente, basicamente isso. Mas se a gente ignorar tudo o resto, seria só a gravidade. Seria só a gravidade, se nós ignorássemos o choque, né? Ou seja, o que mantém a atmosfera de um planeta ao redor do planeta é justamente a atração gravitacional, certo? Bem isso aí mesmo, legal. Então assim, esse bate-papo que eu fiz com vocês a partir de agora, a partir do momento em que eu trouxe essa equação, chama teoria cinética dos gases. Ou seja, nós estamos usando mecânica, energia cinética, para entender o movimento das moléculas, por isso teoria cinética dos gases. E ela é um pouco desconfortável porque a gente nunca viu uma molécula. E aí quando a gente vai fazer as contas, os valores dão absurdos, parece fora da nossa realidade. É porque o mundo microscópio ele é bizarro mesmo. Nem dá para acreditar nas coisas que acontecem no mundo microscópico se a gente, né, não vê e não estuda o assunto. Legal. Agora que a gente bateu um papinho sobre essa teoria cinética dos gases, conhecemos, provei para vocês que energia interna é do tipo cinética, te mostrei que a energia das moléculas, de uma molécula depende apenas, e se eu estou estudando várias moléculas, além da temperatura tem um número de moléculas envolvidas, né? O que é lógico, né? Agora que nós temos esses conceitos, a gente pode fazer uns últimos exercícios sobre esse volume. Fala, querida. Aqui, na verdade, pensa bem, se eu pego uma bolinha e jogo, imagina que a sala está vazia, jogo com bastante força em qualquer lugar, ela vai bater no chão, bater numa parede, bater na outra e sair quicando, né? Agora tu imagina 1 trilhão dessas bolinhas e uma bolinha mágica, uma bolinha que quando tu joga, ela bate e não faz barulho, porque toda a energia dela é conservada. Ou seja, vamos primeiro pensar uma bolinha, joguei, como ela não perde energia, ela vai ficar para sempre, sem dig-dig, né? Porque senão ia perder energia. Tudo bem para vocês? Uma só. Uma só. 2. Certo? Aí às vezes elas vão se chocar, né? Concorda comigo? Mas como elas não perdem energia, vão ficar as duas para sempre. Agora tu imagina dentro dessa sala 1 trilhão de bolinhas mágicas que ficam se chocando e nunca param. É isso que tem em volta da gente agora. É exatamente isso que está acontecendo em volta da gente agora. Zilhões e zilhões de moléculas ao redor dos nossos corpos se chocando contra nós mesmos e contra umas com as outras. E é isso que gera a pressão atmosférica, certo? É bem delicado de visualizar isso. Quando o professor me falou dessa história da mão, aliás, ele não falou isso, ele só falou que muitas moléculas estão se chocando. Aí eu fui fazer as contas e vi que eram bilhões, mais do que bilhões, em cada centímetro quadrado de pele. Eu não conseguia acreditar nos números que eu via. Eu demorei a aceitar isso. Eu assim, isso aqui é loucura. Outra, no começo eu não tinha competência para estudar a dedução dessa fórmula e entender. Eu achava que ninguém guerra, os caras estão me mentindo. Aí minha cabeça foi amadurecendo e eu fui vendo, porra, essa dedução é honesta, os caras têm razão. E o pior é que as pesquisas conferem. Então a gente realmente tem que aceitar que é essa a realidade que nos serve. Realmente não perde nada de energia. Cara, isso é louco. Isso é louco. Tu imagina tu aceitar que as moléculas vão ficar lá durante bilhões de anos se chocando sem perder energia. Ou seja, a eletrosfera do átomo é uma cama elástica perfeita. Né? A eletrosfera realmente ela é perfeitamente elástica. Ela pode ganhar energia. Ela não vai, só se eu jogar calor de fora, se eu jogar energia de fora, mas ela não vai perder. Ou seja, se eu pego um átomo e jogo ele contra outro átomo, eles ficam se repelindo, já que os opostos atrás iguais se repelem, e eles ficam quicando um contra o outro sem perder energia. Absurdo, loucura, né, cara? Então tu vê, tem situação. Outra, Deus, quando criou o universo, jogou uma certa quantidade de energia lá no Big Bang, e até hoje a energia do universo é a mesma. Como é que eu sei disso? Porque a energia se conserva. E como é que a gente descobriu isso? Primeiro estudando pontualmente alguns sistemas. Fomos deixando os sistemas mais complexos e nunca achamos um sistema que a energia fosse perdida. Isso nos permitiu criar a lei de conservação de energia e me permite afirmar que a energia do universo, desde a sua criação até o seu final, vai ser a mesma. Muito louco isso, né? Como? Olha que bacana, será que dá para conectar essa história da conservação de energia com a inércia? Como é que eu posso conectar a inércia com a conservação de energia? Sou um corpo, estou no vácuo, tenho massa e velocidade. Vai para sempre agora. Vai para sempre agora, né? Já que não tem nada para atritar, eu posso falar pela primeira lei de Newton, já que a força resultante é zero, a velocidade é constante para todo sempre. Isso é Newton falando.
O Leibniz, que era inimigo do Newton na época, ele falaria, né, esse inglês é um idiota, ele não sabe nada. O Leibniz foi o cara que inventou a ideia de energia cinética. Ele falaria, a energia cinética do corpo se mantém constante, é por isso que o corpo tem a velocidade constante. Podemos interpretar o mesmo fenômeno de dois pontos de vista diferentes. Chegaríamos à mesma conclusão, mostrando na verdade que, embora as teorias sejam diferentes, ambas são coerentes com a realidade. Certo? Bonita pergunta. Então, de certa forma, dá para fazer aquela tal da dobra espacial. Se a gente conseguir gerar uma energia de explosão para empurrar na frente, ela nunca vai ter... Com certeza, um dos futuros do ponto de vista da viagem espacial é descobrir como produzir uma onda gravitacional, né? Produzir uma bala no campo gravitacional e surfar essa onda gravitacional. É muito delicado pensar isso do ponto de vista físico, mesmo para alguém que já está há anos pensando sobre isso, mas é algo fantástico, uma ideia incrível. Né? E nós estamos para provar que existem essas ondas gravitacionais, que a gente não conseguiu provar. Né? Nós estamos para provar que existem essas ondas. Aliás, nós só podemos discutir isso depois que voltarmos a estudar ondas com mais calma, né? Para a gente tentar entender o que seria essa onda gravitacional. Muito legal a tua colocação. Fala aí. Sabendo que a energia do universo não é conservada e é a mesma desde o início, dá para falar quando ela surgiu e voltou a surgir. Ó, dá para o que? A gente tem dados muito precisos da data onde aconteceu aparentemente essa explosão magnífica, que espalhou matéria pela... Mas a gente não faz pela quantidade de energia. Porque como a gente não consegue observar a borda do universo, a gente não sabe quanto é que é essa energia total, a gente só sabe que ela é constante. Como é que a gente descobriu que o Big Bang ocorreu há 13, não sei quantos bilhões de anos atrás? Primeiro a gente media a posição das galáxias e fazia um gráfico da posição das galáxias. E nós percebemos que 90% das galáxias vêm todas de uma mesma região. Então é como fotografar uma pedra. A pedra está vindo de lá. A gente está fotografando todas as galáxias e se a gente traça uma linha, elas todas vão para o mesmo lugar. E aí eu pego a velocidade da galáxia, pego a distância para onde elas estavam inicialmente e vejo quanto tempo demorou para elas sair daquela região onde elas estavam juntas até chegar onde elas estão. E dá 13, cacetada bilhões de anos. Ou seja, o Big Bang não é um retardado que falou, eu acho que teve uma explosão e espalhou tudo para todo lado. Não. Os caras foram fotografando as galáxias, medindo, estudando décadas e décadas, foram fazendo o gráfico da trajetória, e quando ligaram os gráficos da trajetória, toda a maldita galáxia vinha do mesmo lugar. Qual é a explicação? Elas vieram de lá. Outra, a galera estava começando a desenvolver a teoria sobre satélites, sobre transmissão de ondas de rádio. Estavam formando as primeiras antenas para captar e emitir rádio. Os dois caras fizeram uma puta de uma antena de rádio que captava micro-ondas, inclusive. A mesma do micro-ondas, professor? É a mesma, mas uma frequência diferente. Então ninguém fritou na experiência, fica tranquilo. Pegava a antena, apontava para lá. Ligava o aparelho. Eita, tem um zumbido. Vamos apontar para lá. Tá com zumbido essa porcaria. Aponta pra puta que pariu. Zumbido. Que merda é essa nossa antena? Tá ruim, cara. Vamos reformar a antena. Reforma a antena, pinta, e isola o fio. Que merda, essa antena tá captando um barulho de todos os lugares. Deve ser cocô de pombo. Os pombos cagaram na antena, vamos limpar. Limparam, agora fechou. Que merda é essa, cara? Tem um barulho vindo de todos os lugares do universo. Tu aponta pra qualquer lugar a antena, tem um barulho. Os caras começaram a fazer conta. Que frequência é essa? Porque quanto maior a temperatura, maior a agitação e maior a frequência da onda emitida. Lembra por isso que chega uma hora que chega a ficar quente, chega a ficar vermelho? Antes emitia infravermelho, mas como agitou demais começou a emitir vermelho. A frequência que era emitida era tão alta que para poder gerar aquela frequência teria que ter algo com 1 trilhão de Kelvin para poder gerar. E qual é a única coisa que tem 1 trilhão de Kelvin no universo? O Big Bang. O Sol é uma pedra de gelo, né, o Big Bang. O Sol na superfície vai a 5.000 Kelvin. É idiota, é frio. Agora o Big Bang, com todas as galáxias que existem espremidas numa cabeça de alfinete, ou a temperatura era de 1 trilhão de Kelvin ou mais. Este corpo inicial, antes do Big Bang, gerava radiação. Radiação justamente com a frequência que até hoje a gente escuta. O senhor está me dizendo que a gente escuta o barulho do Big Bang até hoje? E que isso gerou o prêmio Nobel? O cara que descobriu e que provou matematicamente que essa onda, esse micro-ondas que vem de todas as regiões do universo, é o barulho do Big Bang refletido? Ele provou isso
isso matematicamente e ganhou o prêmio Nobel, o prêmio mais fodástico do mundo da física. Por isso que é difícil tu falar Big Bang é uma babaquice. Porque tem muitas coisas mostrando que o Big Bang faz todo sentido. Mas é possível que ele não tenha existido? Claro que é. Vai que Deus criou um universo sanfona, que vai e vem, vai e vem. E esse vai e vem ocorre a cada 20 bilhões de anos. Nós, humanoides, jamais saberemos disso. A não ser que a nossa civilização dure mais de 20 bilhões de anos e que a gente fique estudando isso durante 20 bilhões de anos e perceba, é um universo sanfona, não tem nada de Big Bang. Né? E essa radiação deve ter vindo de um outro universo que explodiu ali do lado. Por que não? Tá entendendo? Isso é que é bonito na física. Tu vai criando uma teoria, um cara vai querendo ferrar a tua teoria, tu vai defendendo a tua teoria e o cara que ganhar é o rei. O cara que perder tem que baixar a cabeça e falar, tu é foda, eu errei, vou tentar melhorar minha teoria. Isso é que é o belo da ciência. A religião não, né? Tá contra, meu Deus, vou te matar, seu filho da puta. Sai daqui da minha religião, é a verdade, tu é mentirosa. A ciência não. A ciência o cara fala, vai, prova que eu tô errado e tu vai virar o meu Deus. É o contrário. Quando tu prova que o cara tá errado, a religião te bota no altar e tu vira o novo Deus da religião. Por isso que eu sou fã da ciência. E por isso que eu não sou muito fã das religiões dogmáticas. Eu ia falar que esse não tipo de problemas dele contrário, porque o universo não é infinito, ele é finito, ele está se expandindo. Então a energia que faz para ele expandir um pouco também retorna, vai. Outra coisa que a gente tem que pensar, porque assim, tá levando a hipótese que o universo é finito. Essa é uma hipótese já, né? Certo? Não, eu quero te dizer o seguinte, é possível que a gente não esteja enxergando a borda. É possível que o universo seja infinitas estrelas. Por que as coisas têm que ter fim? É porque na nossa vida humanoide, tudo tem começo e tem fim. Então a gente interpreta que tudo nessa vida tem que ter começo e fim e explicação. Mas vai que tem coisa que não é explicável. Vai que é assim a natureza, que tem coisa que não dá para explicar. Eu não quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que tudo é explicável, né? Mas a gente tem que levar em consideração essa possibilidade. Outra, se o universo é finito, o que vem depois do universo? Eu fico pensando nisso. Isso é um problema foda. É um problema foda na física. Outra. Os caras estão fotografando o universo há tempo, sabe disso, né? Tem uma região do universo que vem menos radiação daquela região do que todo o resto. Eles lançaram sondas poderosas para medir essa radiação de fundo, radiação de micro-ondas, e fizeram um mapa dessa radiação. Eles perceberam que tem uma região do universo que não vem quase radiação de lá. Tem menos radiação naquela região. E ninguém conseguia explicar isso. Existe uma hipótese atual que talvez aquela região que vem pouca radiação seja um novo universo se expandindo. E como aquele universo está encostando no nosso, massa não atrai massa, a massa desse universo está atraindo a radiação daquele cantinho, fazendo com que menos radiação apareça naquela região. Mas tu vê, modernamente estão até discutindo a possibilidade de existirem vários universos paralelos. Não quer dizer que tu vá viajar de um universo para o outro, fica tranquilo. Pode até acontecer, mas não quer dizer. E então estão com essa possibilidade hoje, cara, de que o nosso Big Bang tenha sido 1 em bilhões e bilhões de Big Bangs. Que loucura, né, cara? Por isso que vocês vão ter que fazer doutorado em astrofísica, não tem jeito. Certo? Muito. Ai, meu Deus, sim!